que assim foi escolhido e chamado para exercê-lo nesta terra. A história diz que Jeremias foi nascido e criado numa aldeia sacerdotal, chamado como profeta. Mas olhe para cá que você vai entender essa história aqui, meu querido. Jeremias foi escolhido para vivenciar as invasões babilônicas que foram enviadas para destruir a terra de Israel. A Babilônia veio crescendo, se tornando uma grande potência da época, e pelo fato de se tornar uma grande potência, vence o Egito, vence a Síria, e agora está também invadindo a terra de Jerusalém. A primeira invasão da Babilônia leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e os jovens mais seletos de Jerusalém. A segunda invasão da Babilônia leva Ezequiel e 10.000 homens judeus cativos para o cativeiro babilônico. Daniel no palácio da Babilônia, Ezequiel no cativeiro babilônico e Jeremias dentro da terra de Jerusalém, ainda ficando para profetizar para a nação mais pobre, para o povo mais pobre, para a classe econômica de Jerusalém que mais necessitava da época. Jeremias, ele vivenciou e foi também o profeta que profetizou a respeito da invasão babilônica. O cativeiro babilônico durou 70 anos, segundo a profecia do profeta Jeremias. A história diz que Deus chama Jeremias como um profeta de unção, como um profeta de ousadia e como um profeta de autoridade. Quando Deus levanta Jeremias, olhe para mim, os pais de Jeremias, as famílias do profeta começam agora a desamparar, a deixar o profeta de lado, porque tudo que Jeremias via que não estava de acordo com a palavra, Jeremias falava e exortava. E crente que exorta quem está no erro e quem está com uma conduta errônea são pessoas que não gostam muito de estar do lado deles, porque são pessoas que não suportam o cheiro de pecado, tem uma conduta fiel. E toda pessoa que está certa e procura viver uma vida reta diante do Senhor não atrai muitos amigos, porque o desejo do mundo está em viver na Babilônia, em viver no pecado. Mas Deus chama Jeremias para profetizar tudo aquilo que estava de podre acontecendo dentro da terra de Jerusalém. Um chamado específico, complicado, difícil, mas um homem que tinha uma missão e que teria que exercer o seu chamado. O tema da mensagem que eu estou pregando, e você vai entender apenas com poucas palavras que eu vou trazer nessa noite, se chama geração de profeta. Repita para mim bem forte: geração de profeta no 3. 1, 2, 3, vai! Geração de profeta. Mais forte, 1, 2, 3, vai! Geração de profeta. E aqui eu quero entrar um pouco, porque o texto que é escolhido por esta igreja é jovens com poder, é jovens com ousadia, e jovens que estão sendo cheios do Espírito Santo de Deus, com a autoridade de Deus. Essa tríplice que foi escolhida são características de um homem de Deus e de um homem que tem um ministério escolhido e específico por Deus. Deus chama Jeremias para profetizar contra tudo aquilo que estava desagradando as narinas do Senhor, que não estava subindo como cheiro suave às narinas do Senhor. O tema que eu quero entrar nesta noite é a geração de profeta. Profeta no século 21, que eu e você temos vivenciado, é uma raça que está sendo extinta. Não existem profetas como Jeremias. Imagina se existisse Jeremias aqui no estado do Rio de Janeiro, quanta coisa ele iria falar, quantas coisas eles iriam dizer, quantas coisas o profeta iria falar. Temos vivido dias que os profetas de hoje são aqueles que profetizam coisas boas. É muito fácil eu chegar e profetizar que Deus vai abençoar, que a porta vai se abrir, mas o pouco de entendimento que eu tenho, uma graduação teológica estudada, em uma pós-graduação em História de Israel, estudando a Bíblia Sagrada, o pouco de entendimento que eu tenho da Bíblia, eu compreendo que os profetas nunca falavam aquilo que o povo queria ouvir, mas sempre falava aquilo que Deus queria falar. E nós vivemos dias, escute, que
hoje as pessoas falam o que os outros querem ouvir. Pregadores que se corromperam, que têm medo de ministrar mensagens e chegar no final do culto, não vender DVD de mensagem e pregar uma palavra de exortação para a igreja. Pregadores que se corromperam, que se entregaram a esse modismo que nós temos vivido no século 21. Quando Jeremias se levanta para profetizar, o diabo tenta levantar pessoas para destruir a vida do profeta, porque toda pessoa que faz a diferença é perseguida. Pergunte para esse irmão: você está sendo perseguido? É porque você está fazendo a diferença. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então olhe para cá para você entender. Vai comendo Bíblia. A Bíblia diz que é feita uma conspiração contra o profeta Jeremias. Nessa conspiração é tramado um plano para tentar matar a vida do profeta, tentando calar a boca do profeta, porque o profeta falava a verdade, porque o profeta falava não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus mandava. E toda pessoa que tocava na ferida, todo profeta que tocava na ferida, as pessoas não gostavam quando se falava sobre pecado. Queriam matar Jeremias por 4 condutas e 4 princípios. Primeiro princípio, porque Jeremias profetizava contra a idolatria. A idolatria gerava renda para a terra de Jerusalém. Aqueles que eram comerciantes ganhavam dinheiro com as imagens que eram construídas. Por isso quiseram matar o profeta. Primeiro princípio, por causa da economia. Segundo princípio, por causa da religião. Quando Jeremias profetizava, Israel se sentia triste e queria se voltar novamente para Deus, e isso não fazia parte para uma religião sadia, porque nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser cristão. Religioso é aquele que vem por apenas vir, cristão é aquele que vem para adorar a Deus independente do problema. Eu não sou religioso. A terceira vertente que tentaram matar a vida do profeta era por causa da política de Jerusalém, uma política corrompida, um governo pecaminoso que aceitava a idolatria no meio do povo. Deus não estava se agradando disso, e por isso quiseram matar a vida do profeta. Ah, meu querido, quantos profetas nos dias que nós vivemos que estão se vendem por causa da economia do país, se vendem por causa da política, tem medo de profetizar diante daquilo do que o governo tem colocado, embutido na sociedade. Colocam as coisas sobre as nossas vidas e querem que nós venhamos absorver e estabelecer como princípio de regra para a minha vida. Mas toda a regra do estado do Rio de Janeiro, toda a legislação do país, do nosso país, do Brasil, que vai contra a palavra do Senhor, eu prefiro ficar com a Bíblia do que ficar com a legislação do homem. Eu não estou aqui para agradar a minha política, está para aprovar uma lei aí, que alguns pastores, se essa lei for aprovada, irão ficar no estreito. Vai contra o princípio familiar da igreja, vai contra a estrutura familiar. Pessoas estão com medo de gravar essas mensagens e de pregar sobre isso nos púlpitos. Pessoas estão com medo de falar sobre o pecado. Mas deixe-me dizer uma coisa, querido, eu ainda faço parte da geração de João Batista. Deus me chamou para profetizar e dizer: raça de víboras, se não se converter, o final virá e o julgamento alcançará aqueles que não estão com uma vida reta diante do Senhor. Está faltando profeta em Jerusalém, está faltando profeta no estado do Rio de Janeiro, profetas como Jeremias, que não falem aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que falem aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita ouvir, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que Deus sabe que o teu coração necessita e precisa. Está se faltando profetas que profetizam a verdade, preguem a verdade,
autoridade, e é em cima dessa geração profética que eu quero profetizar, que de repente nós venhamos ser a última geração de profetas. Jesus está voltando, eu não tenho dúvida disso, e creia, querido, que até lá eu vou estar com o meu galardão e a minha coroa cheia de brilhante, porque eu irei profetizar e não vou temer o homem. Eu não